Saudações, heróis despertos! Hoje vamos iniciar mais um episódio do Pai Herói, Filho Herói, Super Mãe, Super Filha. E hoje nós vamos falar de um filme que foi sensacional. Nós fomos no cinema antes da pandemia, né? Mas ele foi incrível. Estamos falando do filme Dois Irmãos, uma jornada fantástica. Não é incrível? Não, fantástica. De um jeito ou de outro, vale a pena. O filme é bom demais. É muito legal, assim, encantou a gente, né? Porque todas as cenas, né? Logo no começo, assim, acho que os 5 primeiros minutos do filme já mostra, assim, várias criaturas divinas, tipo sátiros, elfos, unicórnios, sereias, fadas, centauros. São várias criaturas divinas que de repente deixaram a magia de lado porque a ciência começou a surgir e eles começaram a achar que era muito mais fácil do que ir lá ficar aprendendo uma magia, gerar o fogo com a sua própria força do seu eu interior e aí eles falaram, a ciência é muito melhor, eu vou lá, aperto o interruptor da luz, apago a luz ou acendo, pra que eu vou ficar tendo esse trabalho de despertar o meu eu melhor, né? Pode despertar o eu melhor? Pode. Esse é o intuito, inclusive, né? Vamos fazer o vídeo de unicórnio? Eu acho que eu prefiro o meu guerreiro interior. Então a gente usa uma espada. Não pode ser uma clava de guerreiro. Acho que é bem mais legal. Não tem das coisas. Então fique aí com mais um episódio do Pai Herói, Filho Herói. Então, gente, o filme é um encanto, né? Porque, assim, a gente se emociona com o filme porque ele tem todas aquelas características que levam a gente a chorar no final, né? Características Disney de ser, porque o filme é da Disney. Sim, e o filme, assim, tem elementos de família, tem esse amor entre irmãos, que é muito bonito de se ver, a mãe também, um padrasto que já também, o pai já tinha ido embora, mas aí entra uma outra pessoa na família e eles têm que meio que aprender a lidar com isso, mas existe ali uma história, uma motivação que é poder ver o pai. A magia já não existia, né? Porque todo mundo esqueceu, como nós falamos, né? Todo mundo deixou de lado a magia. E o pai, anos depois, quando o filho Ian faz aniversário, faz 16 anos, ele pede para a mãe guardar no seu leito de morte, né? Guardar um presente para que quando o Ian fizesse 16 anos, entregasse esse presente. E é um cajado de mago com uma gema fênix. E a magia que esse cajado era capaz de fazer era trazer o pai, pelo menos por um dia, à vida, de volta à vida, né? Pro Ian, que nunca tinha conhecido o pai, ficou aquela emoção, né? Pô, vou conhecer meu pai. E ele tinha uma fitinha que ele ficava ouvindo a voz do pai e se emocionando, né? Como se ele substituísse o pai. Como ele era inseguro, ele também não conseguia muito se relacionar com as pessoas. Então o pai, na fita, era o amigo dele, né? Então você vê todo esse lado inseguro do Ian. E por outro lado tinha o Barley, né, Samara? Que era totalmente o oposto. Então enquanto o Ian tava ali, né, tudo duro, tudo certinho, tinha o Barley que era totalmente extrovertido, que lutava a favor das tradições, porque ele gostava muito de jogar RPG. Então era alguém assim super extrovertido mesmo, essa é a palavra. Imagina você ter um irmão super extrovertido e você ser super quietinho. Você acaba passando até vergonha, né? Então, no caso, é essa a trajetória dos dois irmãos em busca do pai. Só que recebem um cajado. E quem que vai usar esse cajado? Porque era para os dois, né? O pai deixa escrito que era para os dois. Mas o super extrovertido já catou o cajado e falou, daqui que eu vou fazer a magia. Não deu nada certo. Quem começou a fazer a magia foi o Ian.
Isso Sim. é muito legal. É muito legal. E é legal assim também, o Barley já logo no começo mostra que ele não fica chateado por ele não ser o mago, aquele que controla o cajado, né? Muito pelo contrário, ele era tão extrovertido, ele era tão confiante que ele ficava falando: meu, você tem que liberar o seu guerreiro interior, libera essa potência, né? Fala isso pra mãe. E quando o irmão se torna um mago, ele fica muito feliz, né? Muito ele feliz. É um incentivador nato. É muito legal ver a relação dos dois, né? Enquanto um é inseguro, o outro é completamente seguro, né? Um complementa o outro, mas ao mesmo tempo eles não se dão bem justamente por conta disso, né? Enquanto o Barley é super confiante, o Ian não confia no irmão. Acha ele muito exagerado. Sim. Um relacionamento de irmãos, né? E o que acontece? Na hora da magia, eles fazem o pai, isso, né, não é um spoiler, né? Mas o pai renasce até as pernas. Pela metade. Ele não renasce do tronco para cima. Então é muito legal já a proposta, né? A magia que foi abafada, esse lance da família, né? E essa ideia, essa motivação de trazer o pai que volta à vida só pela metade. Aí a gente pode pensar que assim, é meio que uma separação, né? É uma simbologia, né, dessa separação. Isso, porque o pai está até a metade. E o pai, falecido, não está presente, então está separado. Se a gente pensar nas famílias de hoje, nas famílias que a gente encontra muitos casais que resolveram se separar. Cada um segue sua vida e tudo mais. Muitas vezes as crianças, né, os filhos, podem se sentir como se tivessem só com a metade do pai, né? Sim. Então é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque o filme traz um meio de separação, né, uma forma de separação, que é a morte, mas existem outras formas de separação também, que a gente vivencia, né? Sim, pode ser a separação dos pais, a separação de um relacionamento, às vezes uma namoradinha de colégio, enfim, qualquer separação, né? Seria como o fim de um ciclo, né? Um fim de um ciclo. E o que significa a metade do pai? É como se eles olhassem para aquela metade e falassem assim: eu estou incompleto. Eu não tenho mais o meu pai, eu tenho só metade do meu pai aqui dentro. Simbolicamente a gente pode interpretar desse jeito, né? Mas que é uma mentira isso, né? Uma mentira que a gente conta pra gente mesmo, né, Samara? Uhum. Então, assim, a motivação, e olha só que interessante, essa dor que eles têm que vivenciar da falta do pai é a motivação deles. Mesmo o Ian, que não chegou a conhecer o pai, ele fala: eu quero conhecer o meu pai, quero trazer o meu pai por completo aqui dentro de mim. E o vazio nem sempre é algo, a ausência ou a separação é algo negativa, né? Ao contrário, pode ser algo muito positivo se for encarado como uma motivação. Exatamente. Como um desafio. Sim. E tem uma sabedoria que diz assim, que se nós tivéssemos um pote de ouro e um pote de barro, qual que seria o mais valioso? O que você acha, Samara? Vai todo mundo responder que é o de ouro, lógico. Então, né? Mas na sabedoria tem uma pegadinha aí, né? Porque qual que é a utilidade do pote? Justamente o vazio no seu interior. As pessoas acham que a gente precisa estar sempre cheio. Eu preciso estar cheio de alegria. Mas é justamente o vazio que precede a alegria, né? Ou a música precisa do silêncio. A lagarta precisa do interior vazio ali do seu casulo para depois virar borboleta. Enfim, tem vários exemplos nesse sentido. A gente acha que a gente tem que estar sempre cheio, mas o vazio é muito importante, né? A vida faz isso com a gente, né? A gente acha que essa correria que é a nossa vida, né? Nós tivemos que dar uma parada legal agora, mas normalmente é aquela correria. E essa correria faz com que a gente não tenha tempo para sentir esse vazio e poder completar com algo bom, né? Então, aí é novamente o desafio. A gente tem o vazio, mas
tê-lo significa que eu tenho espaço para completar com algo bom. Exatamente. Então nós vemos essa correlação entre os irmãos, né? Porque um extremamente extrovertido que impulsiona o irmão e o outro naquela sua listinha, tentando ser confiante e tal. O pai, tem até uma hora que o pai é contado pro Ian através de um amigo que ele encontra numa lanchonete. Então ele fala assim, nossa, seu pai era super confiante na escola quando eu estudei com ele. Aí ele fica com aquilo encucado na cabeça, ele vai lá, pergunta pra mãe dele, aí ela fala, mas ele trabalhou por anos para ser confiante, né? Não foi assim tão preto no branco, né, quanto esse senhor falou, né? Então tem toda essa relação no filme que é muito legal de se ver, né? Eles estavam sempre juntos, desde como o pai morreu, o Ian ainda estava na barriga da mãe, então quando o Ian nasceu, o Barley foi tudo para ele, né? Um companheiro muito bom. Então todas as brincadeiras passam cenas lindíssimas de companheirismo dos dois brincando quando criança, tudo mais. Para quê? Para mostrar isso, que essa união dos dois pode ter sido até uma substituição de ausência, né? De querer colocar no lugar do pai um ou outro, mas em todo caso eles eram companheiros, eles sempre estavam juntos. O Ian, na verdade, vai fazendo uma lista assim, né? Eu quero ficar com meu pai, fazer isso com meu pai, eu quero andar de bicicleta, eu quero que meu pai me ensine a dirigir, vai fazendo. Aí ele olha para aquela lista e fala, caramba, vai acabar o dia, a gente não vai conseguir trazer o nosso pai de volta e eu não vou completar a lista. De repente ele começa a olhar e fala assim, caramba, mas tudo que aconteceu na minha vida, quem cumpriu todos esses quesitos da minha lista foi o Barley. O Barley sempre esteve lá. Então são várias cenas que mostram a presença do irmão. Só que o que acontece? O Ian estava tão focado na sua insegurança que ele não percebeu que tudo que ele queria com o pai, ele já tinha na vida. E muitas vezes a gente faz isso, né? Vocês já perceberam o cavalo, que ele usa aquele negócio assim? Por que o cavalo usa aquilo? Para ele não ver. E muitas vezes, cabresto que chama aquilo, né? Isso. Muitas vezes nós colocamos o cabresto em nós mesmos. Nós colocamos porque a gente só quer ver uma situação. No caso do Ian, ele só queria saber da insegurança dele. Então ele ficava na insegurança, e ele não via tudo que ele tinha de oportunidade ao redor, todas as alegrias, todas as coisas boas que ele fez com o irmão. E essa trajetória dos dois, né, a busca nessa jornada que vem no filme, faz com que ele perceba isso, né? As coisas vão acontecendo para que ele perceba quem é o companheiro dele, quem é aquele que está sempre do lado dele, né? Sim. E eu acho que assim, tem também uma outra pegadinha no filme que fala assim, a magia foi extinta, né? Aí a magia, quando a gente olha para o filme que está cheio de criaturas divinas ali, né? Tem elfo, tem centauro, tem unicórnio alado porque eles têm asas, mas é ruim de ver porque os unicórnios estão pegando comida no lixo. As pessoas estão trabalhando em fábricas assim, todas quadradinhas, né? E elas têm muito mais potencial. E assim, a gente pode trazer esse paralelo para a nossa vida, que a gente tem muito mais potencial do que a gente imagina. A gente se coloca limitações e que a gente não percebe. Na verdade, a gente tem uma abundância de coisas boas na nossa vida que a gente não percebe, que muitas vezes está do nosso lado, né? E a gente vai se limitando. Mas a pegadinha, na minha opinião, é que assim, não é só essa magia de eu fazer coisas incríveis. Na verdade, é a magia da simplicidade, né, Samara? Isso, assim, pra mim foi genial no filme, né? Porque é ali a cereja no topo do bolo. É a magia do dia a dia que a gente deixa passar. Então, a ideia é essa, a gente foca nos nossos problemas e a gente deixa passar aquilo que é bom. E a gente precisa começar a abrir esse nosso leque, né? Olhar para o mundo com toda a beleza que ele tem.
por mais que a gente possa estar passando por dificuldades, é sempre um ciclo. Então, a hora que um ciclo, essas dificuldades é para nos fortalecer, porque a hora que termina um ciclo, começa outro. E aí, se nós nos preparamos para enxergar tudo que está à nossa volta, com tudo de bom, com tudo de belo que existe, a vida fica mais leve, né? Não fica tão casa-trabalho, casa-trabalho, casa-trabalho e no máximo um shopping de vez em quando. Tem a separação, a ausência do pai, que eles encaram, às vezes não é nem consciente, né? Mas eles encaram, eles já têm aquela coisa dentro deles de sempre em frente, né? Então, aí eles vão percebendo que a vida não é só aquilo, não é só a ausência, não é só a separação, não é só as coisas ruins. Eles vão colocando magia no cotidiano, né? Eu acho que isso é o encanto maior do filme, assim, né, Samara? Sim, fazer das pequenas coisas as coisas mais bonitas. Vamos supor, no caso, né, a gente falou da separação, então houve a separação de um casal e as crianças estão se sentindo frágeis. Então, cada momento que você passar com essa criança, faz que seja um momento especial. Ah, mas não dá, só dá tempo da gente jantar e nem... Então faz do momento do jantar um momento especial, onde a gente converse, onde haja uma brincadeira, coisas pequenas, coisas simples. É isso que está faltando pra gente, né? A gente acha que tudo tem que ser aquelas super festas, aquelas coisas maravilhosas que a gente vê nas redes sociais. Mas não, quando a gente está dentro de casa, as pequenas coisas, as coisas mais simples são aquelas que são mais gostosas de serem vividas. Sim. A gente precisa pensar sobre isso. É verdade. E a gente vai fazer um convite para vocês a fazerem uma lista, mas não uma lista assim tão focada, igual o Ian, que se esquece daquilo que está ao seu redor, mas uma lista mesmo, suave, né, numa boa, para colocar e perceber aquilo que tem de simples ao nosso redor e que faz a gente crescer. É mais uma reflexão, né? Uma reflexão, Uma reflexão. Então, de repente, eu vou refletir. O que eu tenho hoje na minha vida que eu não olho, mas que poderia ser um motivo de alegria? Sei lá, o brincar com um bichinho de estimação, o sentar para almoçar ou para jantar junto, a florzinha que nasceu, nem que seja na árvore do vizinho, mas coisas pequenas que podem se transformar em magia na vida da gente. Isso. E aí a gente pode trazer o nosso guerreiro interior. Haha! Vamos fazer um vídeo de unicórnio? Falou, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Meu cabelo tá bom? Tá bom. Assim, tá? E o meu? Eu sempre quis gravar de cueca samba canção. E o gravata. Horrível. Aí quando eu levanto assim aparece a samba canção. Ah, isso daí é um mito do jornalismo brasileiro. Vamos lá. Agora é sério. Tá. Ah não pode fazer assim, você falou que não fica natural. Vai, bem natural. Tá natural? Tá. Já conhece nossa loja? Então acesse www.lojacafecomzumbi.com.br. Lá nós temos quadros e canecas irados do Goku e do nosso querido Gandalf, e quadros e canecas fofinhos do Steven Universo e do Aang do Avatar. Passe lá e confira esses e outros produtos fantásticos da nossa imaginação.